Olá! Um escritor conquistar o leitor com o seu livro requer uma série de estratégias que a gente vai abordar aqui. 25 motivos que fazem o leitor abandonar seu livro. A gente volta em 20 segundos. Olá, seja bem-vindo ao Em Contexto, um programa que traz semanalmente entrevistas sobre cultura e entretenimento de literatura, quadrinhos, cinema, TV e cultura pop. E antes de apresentar o meu convidado, eu gostaria de agradecer ao pessoal do Estúdio Geek que mandou essa camiseta aqui, legal, olha, do Team Stark, aqui, beleza, né, do Team Stark, do Guerra Civil, só que eu tenho que dizer para vocês que eu sou do time do Capitão América, mas aí ganhei essa camiseta, vou usar essa aqui também, mas tudo bem. Se você não conhece o Estúdio Geek, vai conhecer agora. Pode soltar o vídeo. O Estúdio Geek é um conceito de qualidade em produtos nerds. Todos os itens vendidos em suas lojas físicas e em sua loja virtual são criados em parceria com grandes marcas e estúdios internacionais. O resultado são produtos de alto padrão licenciados oficialmente. Acesse estudiogeek.com.br e conheça esse conceito. O meu convidado está revoltado aqui porque ele acha que o Capitão América é um bundão, que ele prefere o Team Stark, que é o... Hashtag Team Stark. Ricardo Ragazzo, tudo bem? Ragazzo. Tudo bom? Como é que tá? Rapidinho, por que você prefere o Capitão América, não? O Tony Porque Stark? eu acho o Tony Stark um personagem muito mais interessante e eu acredito que os heróis tenho que se registrar. Tá bom, então na próxima entrevista que eu gravar, vou gravar com a do Capitão América em sua homenagem. Tá bom, mas eu tenho também do Capitão América. Só que entre os dois, na Guerra Civil, eu apoio o Homem de Ferro. Beleza. Gente, olha só. Eu já trouxe aqui o Ricardo Ragazzo, eu vou falar pouco dele aqui agora, porque já tem uma entrevista. Entra lá no site do Em Contexto, no canal do Em Contexto e assista a entrevista dele. Lá nós falamos sobre mercado internacional, falamos sobre vários macetes, várias dicas, coisas de bastidores do livro, de como lidar com uma grande editora, que é, no caso, a Editora Planeta. Ele é autor do livro, esse aqui, ó, Cidade Banida. Tá vendo? Cidade Banida, A Garota das Cicatrizes de Fogo. Uma duologia. Duologia, né? Duologia Cidade Banida, que vai sair o próximo ano que vem, né? 2017. A Garota das Cicatrizes de Fogo e 72 Horas para Morrer. Mas hoje a gente veio falar sobre 25 motivos que você, na verdade, elencou esses 25 motivos que fazem o leitor abandonar o livro. Rapidamente, por que você fez esse elenco de tópicos? Quando eu comecei a escrever, eu fui muito atrás de técnicas, né, que pudessem me ajudar a escrever, porque no começo eu tive muita dificuldade. E depois que eu fiz alguns cursos e, enfim, uma vez eu me deparei com um texto que tinha 7 motivos que faziam o leitor abandonar seu livro. Alguns dos motivos estão até aqui porque alguns são meio universais. São meio óbvios, né? E eu depois fui pensando em outras coisas, de outros cursos que eu tinha feito, e eu acabei chegando, eu tinha conseguido 22, eu falei, bom, então vou pegar 25, e aí fui buscando mais algumas coisas até ter fechado isso. Os 25 motivos fazem o leitor largar seu livro. A maioria são universais e outros são opiniões minhas, assim mesmo. Legal, então vamos começar agora. Pode soltar aí, vamos lá, vamos ver. Qual que é o primeiro motivo que faz o leitor... 25 motivos que fazem o leitor largar seu livro ou aprendendo como não fazer, né? Primeiro na melhor das hipóteses, te dou um capítulo, na pior uma página. O que é isso? Isso fala sobre inícios impactantes. Ainda mais hoje em dia aqui na internet. A Amazon, os e-books estão começando a vender mais e você tem aquele sample, né? Quando você vai comprar o livro, você tem aquelas páginas iniciais que você vai dar uma lidinha e tal. E como a Amazon oferece, você tem muitos autores que você nunca ouviu na vida, de repente o leitor não te conhece e ele te dá essa oportunidade de ler o começo do teu livro. E se você tem um início impactante, a chance de você agarrar esse leitor é muito maior do que se você tiver um início morno, né? Entendi.
Entendi. Agora, o que acontece ali também é que as pessoas, se elas pegam nessa primeira página e você, leitor, você, escritor, não conquista, a pessoa nem termina de ler, né? Exatamente. Erros ortográficos. Esse também é óbvio, né? É óbvio, mas a questão isso foca mais no revisar, né? Os autores iniciantes, muitos não entendem a importância de revisar, né? Eu, por exemplo, Cidade Banida, eu só entreguei para a editora depois que eu tinha feito 4 revisões. Eu faço 2 revisões no computador, enquanto eu vou corrigindo não só erros como a história, adequando algumas coisas que você vai encontrando. Depois eu imprimo em caderno e faço a revisão a lápis no papel, porque no papel você vê muita coisa que você não vê no computador. Depois eu faço uma 3ª revisão no computador, 4ª no total e mando para a editora. É importante às vezes você pegar algumas delas, deixar numa gaveta e deixar a cabeça descansar. Porque aí você acaba esquecendo muitas das coisas que você escreveu ali e você lê com os olhos de um leitor mesmo. Apresentando o Sr. José e Dona Maria, o que é isso? Isso é para evitar personagens genéricos, né? Assim, as pessoas têm que entender que os personagens têm que ser interessantes. Precisa ser, por exemplo, você pensa num reality show, você sempre tem as pessoas, a pessoa que você odeia, a pessoa que você ama, e tem aquele bananão que você nem lembra o nome dele depois de 5 minutos. Tá? Eu não acompanho muito, mas já acompanhei. E aí você sai e você fala, opa, que é esse cara? Teu personagem não pode ser esse cara. Teu personagem tem que causar alguma reação no leitor, seja para o bem ou seja para o mal. Num colégio, por exemplo, tem sempre aquele estereótipo de o nerd, a chefe de torcida, o cara que é do jogador de futebol lá, o quarterback e tal, tem sempre esses clichês, né? Então tem que evitar isso. A maldição do estereótipo, é o que a gente está falando, né? Exatamente. A maldição do estereótipo é bem isso. Você pega o quarterback, se apaixona pela cheerleader, só que eles são pessoas assim. Um que joga futebol americano e a cheerleader que é bonitona. De repente, se você jogar alguma coisa a mais, uma pimenta, né? Se de repente esse quarterback começa a usar droga e a menina, sei lá... Enfim, você pode dar um pouco mais de tempero nessa relação e fugir um pouco do estereótipo. Por exemplo, o Al Pacino era um cara, o Perfume de Mulher tem um personagem perfeito, um cego que é um ex-militar e que vai dançar tango. Aquela cena do tango é inesquecível. Fantástico. Tire seus personagens da fossa séptica. O que é isso? Então, a questão da fossa séptica é o seguinte, foi até um erro que eu cometi no meu primeiro livro. Eu precisava que a minha personagem, determinada personagem, tivesse algumas reações ao longo da história para que eu justificasse algo que ela ia fazer no fim. Só que eu errei a mão e de repente ela ficou muito insuportável. Como se ela tivesse caído numa fossa, levantada e ninguém consegue ficar perto dela. Então, no caso aqui, o exemplo do House, o House é um cara chato. Mas ele é carismático. Mas ele é carismático. Então é isso que tem que se evitar esse tipo de coisa. Alguém chato que ninguém... Que não tenha nenhum momento em que você veja o outro lado. E esse Quixoxo ou Quixoxu? Isso fala das narrativas instigantes. Um livro xoxo é um livro ruim. Então eu brinquei, o Quixoxo seria, quando você vai fazer uma narrativa, ela tem que ser ou quiabo, que é uma coisa muito chata, muito ruim, ou chocolate, que é uma coisa muito gostosa. Ela não pode ser chuchu. Se ela for chuchu, ninguém vai lembrar. Então, por exemplo, o Chuck Palahniuk escreveu um conto chamado Guts, que quando ele ia em alguns encontros, ele lia esse conto e sempre tinha alguém na plateia que passava mal, desmaiava, porque a narrativa causava tantas sensações. Claro que a pessoa que vomitou, desmaiou, porque ouviu, não vai querer ler o cara, mas ela vai comentar isso e a outra pessoa pode ficar instigada por conta disso. Narrativa Snarf encontra Mestre dos Magos. É a questão da narrativa confusa. Quem é mais antigo sabe que o Snarf é um negócio que você não consegue definir. Você pode ver aí na foto. O que é o Snarf? Ninguém consegue. É um gato, é um ornitorrinco. É um gato de estimação de um monte de gatos. É um ornitorrinco peludo, não sei, né? Então, e o Mestre dos Magos é aquele cara que chega sempre para ajudar, mas vem com umas filosofias que ninguém entende e no fim não ajuda nada. Eles foram personagens pensados dessa forma. Essas são características dele e isso é respeitado, tanto que fizeram sucesso e tal. Mas a tua narrativa tem que ser clara.
ela não pode ser um encontro de Snarf com o Mestre dos Magos, porque senão as pessoas, quando lerem esse livro, vão ficar completamente perdidas. Vão ficar confusos, ninguém vai entender nada. A próxima qualquer, deixa eu ver. Os parágrafos paralelepípedos. Esse é bem polêmico. Uma vez eu coloquei essas regras num grupo de discussão e essa foi bastante polêmica. Por quê? A galera da alta literatura gosta de coisas densas, assim. Normalmente, você vê, o professor Saramago não tem parágrafo, é uma pontuação que começa, é tudo igual. E eu adoro. Mas eu estou falando de literatura de entretenimento e eu acho que você precisa dar uma variada. Normalmente, quem faz isso não tem muito domínio, está mais enchendo linguiça do que dando conteúdo, né? Então, o melhor, principalmente se você está começando, é evitar esses parágrafos muito grandes e você não precisa de uma meia página para descrever o berço de um bebê, né? Então, dá para você ser um pouco mais... Usava-se isso na literatura brasileira lá, José de Alencar. Tá? Conheça a Dona Fifi. Outro erro comum nos iniciantes, assim, em determinados momentos a pessoa fica muito, ela fica muito ansiosa para contar alguma coisa da história. Então o personagem fala mais do que a boca e entrega coisas que poderiam ser tesouros lá na frente, né? Então você pega algo que tinha um potencial enorme e você cospe de uma hora para outra no meio da história e aquilo perde aquela relevância futura. São os personagens meio Dona Fifi, né? São meio fofoqueiros, falam mais do que a boca. Então a gente tem que saber a hora de introduzir determinadas coisas na história. Então, tem que ser muito bem pensado, né? O próximo é... Deixa eu ver... A gente ficou com medo de não dar... Pulando o Grand Canyon. Então, a questão do Grand Canyon, eu vejo assim... Quem olha essa foto e viu Thelma e Louise entende o que está acontecendo, né, nessa foto. Isso tem lógica. Agora imagina que você tem uma história que um personagem chega no Grand Canyon e ele, por algum motivo, precisa ir até o outro lado. E, de repente, você escreve que ele está lá do outro lado. E a pessoa fala, mas como assim? Como é que ele chegou lá? Então, você não pode ter momentos sem lógica na tua história. A pessoa precisa ver lógica em tudo. Porque se ela achar que determinada coisa aconteceu de forma estranha, você perde o leitor também. Porque ele não vai acreditar em nada que você quiser passar para ele. A não ser que seu personagem se teletransporte. Aí, se ele Mas já mesmo assim, dentro da própria ficção, existem regras e existem coisas que fazem sentido. O efeito espelho quebrado. Esse, para mim, é um dos meus favoritos. Assim, muitas vezes as pessoas... uma história tem um arco principal e tem tramas paralelas, né? Que vão acontecendo à medida que o personagem vai fazendo essa jornada em busca do objetivo dele. E em determinados livros, assim, você vê que a galera meio que se perde nessas tramas paralelas. Elas colocam coisas que não têm muito a ver com a trama principal e não acrescentam nada nem para o personagem, nem para a trama. E a impressão que dá é que é um espelho que caiu, quebrou e a pessoa fica colando, assim, e você consegue ver o seu reflexo, só que ele está todo quebrado. É diferente de um espelho em que está tudo uniforme, tá tudo bonito. Então a gente tem que evitar um pouco isso. Arroz, feijão e estrogonofe? Arroz, feijão e estrogonofe, a gente fala... A trama, ela tem que ter uma consistência, né? Então, quando você escreve, você tem personagem, você tem a voz do personagem, você tem cenário, você tem os diálogos. Se você está escrevendo sobre um personagem do gueto, da periferia, a não ser que você explique que ele tem um background de estudo, etc e tal, fica difícil você não escrever, ele não falar gírias ou ele ser uma pessoa que não cometa erros, né? Então você vai falar de um traficante que vai chegar por obséquio, fica estranho, né? Então a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes arroz e feijão é bom, o estrogonofe é muito bom, mas se você misturar os dois, perde um pouco o sentido. Então a trama tem que ter consistência entre todos esses pontos. Tá, certo. E Pegadas na Neve? Pegadas na Neve basicamente é ser original, né? Muitos autores quando começam se espelham muito em um determinado autor, ídolo, assim, e não percebem que estão basicamente pisando nas pegadas, né, que o cara deixou. Eles estão fazendo a coisa... Eles acham que estão fazendo diferente, mas eles estão fazendo igual. Aí, não adianta hoje você querer escrever uma história sobre um bruxinho com uma cicatriz na testa, porque as pessoas já vão automaticamente lembrar do Harry Potter. Então, você tem que... existe uma frase que diz...
Os leitores querem algo semelhante a, mas diferente de. Então, quem quer vampiro, tem algumas coisas que essa pessoa quer no livro de vampiro, mas você tem que apresentar algumas coisas diferentes também. Entendi. Bom, a gente vai fazer uma pausa aqui para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta. Pode soltar. Se você escreve contos, crônicas ou poemas, você precisa participar das coletâneas literárias da Andrus Editora. Acesse www.andrus.com.br e envie seus textos. Pessoal, nós recebemos alguns livros para o Galeria do Em Contexto. Dá só uma olhadinha aí. Frequências de Brilho foi desenvolvido pela psicóloga Egli Solé a partir da técnica energética que nomeia o livro, que busca ativar áreas do corpo a fim de liberar densidades acumuladas nas células e que resultam em desequilíbrio ou doenças. A publicação é da própria autora. Fernando da Gata é o terceiro livro de contos de Roberto de Castro Neves. Ao todo, são 25 histórias nas quais são abordadas rotina, casamentos falidos, adultérios, educação dos filhos, relações sem futuro, abandono da velhice, vida sexual de adolescentes, encontros e desencontros, solidão, entre outros temas. A publicação é da editora Outras Letras. Em O Céu Noturno em Minha Mente, um menino de 14 anos com a cabeça confusa precisa desvendar um assassinato e a história da própria vida. Este é o livro de estreia da autora Sarah Hammond. A publicação é da editora Record pelo selo Galera Júnior. Em Star Trek Portal do Tempo, Capitão Kirk, Spock e o Dr. McCoy descobrem que Spock teve um filho durante uma viagem ao passado. Agora, precisam viajar mais uma vez através do Portal do Tempo a fim de resgatar esse filho, para que ele possa ocupar seu lugar de direito na cultura vulcana. A autoria é de A.C. Crispin e a publicação é da editora Aleph. Se você quer ver o seu livro ou memorabilia nerd na Galeria do Em Contexto, basta enviar para Programa Em Contexto, Caixa Postal 80846, São Paulo, capital. O CEP é 03613-970, aos cuidados do setor de conteúdo. Vamos continuar então? Vamos. O 14º então, pode soltar aí. Aqui jaz o Senhor Humor. Essa é uma coisa bem particular minha. Eu acho que todo livro tem que ter um pouquinho de humor. Toda história tem que ter um pouco de humor. Até não, drama, assim... Mas tem que ter um personagem... Por exemplo, no filme 28 Dias, é um filme dramático da Sandra Bullock, que ela luta contra o alcoolismo, mas ela tem aquele personagem engraçado, que é o cara, que é homossexual e é muito engraçado, e ele está tentando ter um relacionamento novo. Ele dá um contraponto, entendeu? Porque senão a coisa fica muito pesada. Você vê assim, o Batman vs Superman. Eu gostei do filme. Tenho minhas ressalvas e tal, mas eu achei muito dark. É uma história dark mesmo, mas eu achei muito dark. Tem uma piada no filme inteiro. E é diferente de quando você compara com alguns filmes da Marvel, como Homem-Formiga, por exemplo, que você dá várias risadas. Legal. O tigre muda suas listras. Cara, isso pra mim assim, é negócio de surpreender. Eu gosto de ser surpreendido, então quando eu escrevo eu gosto de surpreender. Eu vi um filme agora no cinema, chama Rua Cloverfield, número 10. Isso. Esse é o primeiro filme, desde que eu escrevi o 72 Horas para Morrer, que tem um final tão polêmico quanto o meu livro. Você sabe que o 72 Horas para Morrer tem um final muito polêmico. A gente até conversou isso na outra entrevista. E assim, a galera querer me abraçar, me amar e me matar. Então, eu achei, eu gostei. Achei em determinado momento o cara tinha se perdido, mas ele foi lá e se achou. A questão, quando você quer surpreender, você tem que saber duas coisas. Primeiro, tem que ser algo pensado de fato, não pode ser algo que chega na sua cabeça na hora, e você tem que entender que você vai estar sujeito a muita crítica. Muitas respostas, poucas perguntas. Isso é mistério, né? O seu livro tem que ter algum tipo de mistério. Mistério não necessariamente quer dizer suspense, né? Você pode ter um mistério num livro de romance em que um personagem há um triângulo amoroso e você não sabe com quem a pessoa vai querer ficar, né? Então você cria situações que empurram mais para cá, depois situações que empurram mais para lá, e você fica, você tem essa ansiedade em descobrir como é que vai terminar. Os livros não podem não ter mistério. Pouco mistério não cativa a atenção, né? É algo que fica faltando alguma coisa. E o 17 é o contrário disso daqui, que são muitas perguntas e poucas respostas. Exatamente, caiu o excesso de mistério. O exemplo clássico disso é o Lost, que começa muito bem, é fantástico,
um mistério mais legal que o outro. Depois o E pessoal de não repente consegue, vai né? passando a temporada, os mistérios anteriores não são respondidos, novos mistérios são acrescentados, você não sabe nem mais o que você quer descobrir, até hoje eu não sei o que significam aqueles números malditos. Então, que era a coisa que eu mais queria desvendar, muito mal explicado, e aí uma série que tinha tudo para ser a melhor de todos os tempos. Um amigo meu, ele diz o seguinte, Maurício Muniz, ele diz o seguinte, parece que numa reunião de roteiristas, ele imagina assim, que o roteirista do Lost falou assim, vamos colocar um urso polar branco? Ah, vamos, seria muito legal, mas mas o que ele está fazendo lá? Depois a gente resolve. E depois não resolve nada. Exatamente. Então acontece isso. Enredo 110 metros com barreiras. Esse é um dos meus preferidos. A história, toda história ela tem um aspecto linear, ela pode ter os seus altos e baixos, mas ela tem que seguir, ela segue um arco. E esse arco é linear, né? E o legal é que parece muito com essa disputa de 110 metros com barreiras, porque é uma prova plana, mas que tem as barreiras. E essas barreiras são os obstáculos que você vai colocando na história, os conflitos que você vai colocando à medida que a história vai acontecendo. Tem até a questão dos pontos de virada e tal, que a gente já conversou aqui. Então, eu quando vejo essa prova, ficou aquela sensação que o cara está liderando, mas ele pode tropeçar a qualquer momento e cair. Então, é uma tensão o tempo inteiro. E eu acho que as histórias têm que ter essa receitinha de ter uma coisa linear, mas com vários obstáculos. E o senhor personagem conhece a Dona Morte? Isso é porque eu usei a morte como exemplo, porque os meus primeiros livros, eles têm bastante morte, né, os dois primeiros. E na verdade isso fala sobre adicionar um elemento de tensão na trama. Ele pode ser um triângulo amoroso, por exemplo, né? Uma pessoa uma terceira parte que chega para mexer num relacionamento. Eu usei a morte como um exemplo por conta disso. Quando você usa a morte, ou qualquer um desses elementos de tensão, eles têm que ter uma razão para estar lá. Você pegar e colocar uma amante num livro, só para ter uma amante, pode quebrar uma coisa que você já tinha com aquele personagem, entendeu? Entendi. Tem que ter uma razão. A Bênção da Emoção. Os livros, as histórias estão aí para emocionar a gente. A emoção, ela nos conecta, né? A gente... por que a gente, quando a pessoa pergunta como é que foi nosso dia, a gente não fala, eu acordei, 2, eu fui ao banheiro, 3, eu tomei café? Você só fala as partes emocionantes, as E relevantes do dia. você conta de uma forma que tente buscar determinada emoção na pessoa. Então, se você quer que ela ria, você conta de uma forma mais caricata. Você quer que ela sinta a tua dor, você fala, cara, você fala de um outro jeito. Então, assim, a gente busca sempre a emoção do outro. E o livro tem que ter emoção. Sem a emoção é o alicerce da história. É o que você busca, o escritor tem que ser o manipulador de emoções. Legal. Histórias fila do INSS. Aí é a questão da ação. Se a emoção é o alicerce da história, a ação é o que te move, é o que move a história para frente. Se você não tiver ação, e ação não significa o cara pular de um prédio para o outro, ação mesmo, assim, o cara ir aqui e terminar um relacionamento é uma ação, né? Se você não tiver isso na sua história, fica parecendo um livro sobre uma fila do INSS, assim, todo mundo meio A grande parado. emoção é o cara... É o cara que reclamou. Andou um passo, alguma coisa aconteceu. Então, assim, histórias chatas que ninguém quer saber. Então, você precisa da ação, o personagem tem que agir para levar a história à frente. Legal. O 22 é o ponto de vista bêbado. Esse é universal. Ponto de vista é a coisa mais importante... uma das coisas mais importantes assim em termos de técnica para escrever. Você não pode mudar de ponto de vista numa cena, você não pode começar com um personagem falando em terceira pessoa e ele passar para a primeira pessoa. O leitor não pode em nenhum momento pensar, mas quem que está falando agora? Foi a Laura que beijou o Miguel ou foi o Miguel que beijou a Laura? Porque assim, são personagens diferentes, então a forma com que você escreveria seria diferente. Como é que o homem pensa quando ele beija a mulher pela primeira vez, o que a mulher pensa quando beija o homem pela primeira vez. Então, você começou com um ponto de vista, segue com ele até o fim naquela cena.
Você só pode fazer esse tipo de coisa se o personagem, por exemplo, foi um louco na frente do espelho. Aí, sim, aí sim, outra claro, coisa. mas é diferente. Surra de rosas. Isso vai muito tem muito autor que tem dó dos personagens, né? Então eles vão criar conflitos, eles criam coisas assim muito banais, né? E que o leitor fica com essa impressão que isso era facilmente resolvido. E aí não cria essa angústia, né, do cara ele já olha e fala, isso aí o cara faz fácil. Ou, ao mesmo tempo, você não pode criar o contraponto, que é uma situação tão difícil que você precisa, o cara que está amarrado lá, vai levar a facada, cai um raio e, bem na corda, ele se solta e, entendeu? É o Deus Ex Machina. Então, o Surra de Rosas é você saber criar o conflito pertinente àquele personagem. E pode ter dó do personagem Não, também, não né? pode. Se você tiver, fica muito complicado, né? Não. Stand-up em velório. Stand-up em velório, isso fala do público-alvo, né? Se você for fazer um stand-up em velório, dificilmente você vai arranjar vai conseguir muitas risadas, por melhor que você seja, porque você está no lugar errado. E quando você vai escrever um livro, o Cidade Banida é um livro que eu pensei, ele serve para qualquer idade, mas eu gostaria, assim, meu público principal são os adolescentes, especialmente as meninas. Eu fiz uma protagonista de 15 anos. Por quê? Porque 15 anos é uma idade em que há um divisor de águas na vida das meninas, né? Então eu queria que elas percebessem isso numa outra realidade. Então isso daí é o quê? É conhecer o seu público e escrever para o seu público. Escrever para ele e saber divulgar para ele também. Agora o último é o melhor. O livro é simplesmente ruim. Então, isso não quer dizer que o autor é ruim, né? Que o autor seja ruim. Isso quer dizer que aquele livro não está pronto para ser publicado. E eu, por exemplo, eu tentei 3 vezes escrever e eu não consegui nem terminar. Não consegui nem terminar um livro que eu considerasse ruim. Porque eu desistia no meio do caminho, de tão ruim que era. Depois eu fui aprender algumas técnicas e consegui melhorar. Às vezes, escrever um livro serve apenas para você adquirir experiência, porque o próximo pode ser o grande livro. Entendeu? O livro que você vai publicar. Tem que tomar cuidado com o livro que você vai apresentar logo de cara, porque ele vai dizer muito sobre você. E eu falei uma coisa, desculpa te cortar, até você estava lá e você concordou comigo naquele Livros em Pauta, que eu falei para os autores, para vários autores, eu falei o seguinte, que às vezes o cara... Ele quer ser escritor, ele quer lançar um livro, só que ele quer lançar logo uma trilogia e tal, aqueles livros grossos e tal, e às vezes o que você precisa é aprender a escrever, e quando fala aprender, é aprender com experiência, esse tipo de coisa, porque não adianta você querer logo no seu primeiro livro já se tornar o maior escritor da atualidade. Às vezes o seu best-seller ainda não foi escrito e não é para agora. Por exemplo, eu até falo para minha esposa, para Paola, um beijo, Paola, eu falo para ela assim, o meu best-seller ainda não foi escrito, o meu. E olha que eu estou aqui, acho que vai fazer 14 anos que eu estou escrevendo histórias, roteiros de quadrinhos e tal, e o meu best-seller ainda não veio. Então, às vezes as pessoas não entendem isso, né? Não entendem porque não tem experiência no mercado, não conhecem o mercado e querem entrar, acham que escrever é a arte. Eu costumo dizer que existe o escritor e o autor, eu separo as duas figuras. O escritor é a arte mesmo, é a hora que você senta, escreve, que você tem inspiração, que você vibra com os personagens, que você sofre com os brancos. E o autor é o cara que, depois que você tem um livro pronto, é o cara que vai atrás da editora, é o cara que vai se divulgar na internet, é o cara que vai divulgar o seu livro quando ele está pronto. E as pessoas, por não conhecerem o mercado, acham que... mas eu pensei numa história, são 5 livros, vai ser sensacional. Quem vai apostar em 5 livros seus? Quer dizer, você tem que tomar cuidado. Melhor você começar, publica um livro, depois publica outro livro. Eu tenho uma trilogia, uma ideia de uma trilogia que eu quero escrever. Eu só vou publicar essa trilogia quando eu tiver, assim, Gazo, sabe? Quando que vai sair? Eu quero saber quando é que vai sair o próximo livro. Porque aí é uma garantia que você tem de que todo o processo vai ser finalizado. O Cidade Banida, ele virou 2 livros, não era para ser 2 livros. O Cidade Banida é esse aqui, vou mostrar de novo a capa porque eu acho essa capa muito bonita, vê se dá para ver aqui, ó. Deu para ver? Deu.
É, tá bonito, muito bonito essa capa. ele ia ficar muito grande. E aí, entendendo o mercado, eu não posso ter um livro de 55, 60 reais, né? Quem vai comprar? Então eu achei um ponto de corte na história que fechava um arco e mantinha ainda o principal. E aí eu parti agora para escrever o Cidade Soberana, né? Legal. Ô Ragazzo, esses 25 motivos que você desenvolveu aí, como você explicou, foi por experiência, você leu bastante e tal, mas você também fez coaching também. Então você fez uma espécie de tete-a-tete com alguém mais experiente e tal. Você fez um coaching. E hoje você mudou de lado. Hoje, em vez do aprendiz, você é o mestre do coaching ali também. Como é que é isso? Como é que é essa história? O que a pessoa aprende nesse coaching com você? Na verdade, eu tô fazendo um curso, porque eu vejo que os cursos hoje em dia de literatura são muito voltados às técnicas em si, né? Ponto de vista, ponto de observação, enfim. E eu queria fazer algo diferente, que tivesse isso também, né? Um pouco disso, mas que ajudasse a pessoa, de repente, a sair daquele curso com uma história na cabeça. Então, eu com um amigo meu, nós desenvolvemos um baralho de storytelling, e a partir disso eu fiz uma formação em coaching mesmo, agora eu fiz em Vitória, e eu conheci ferramentas no coaching que eu poderia aplicar durante o meu curso, tanto para ajudar a criar personagens, como para o próprio escritor entender o que realmente ele quer, né? Quais são as expectativas de fato com a literatura. Porque você também faria uma viagem interna para entender o porquê que você quer escrever um livro. A maioria das pessoas que eu conheço desistem ao longo do tempo, porque realmente eles querem, mas não querem peronomútil, né? Quer trabalho, né? Quer se tudo convergir, né? Então, ele manda o primeiro original para a primeira grande editora. Leva um não e... Não, aí já quer ser, aí já vai levar um sim, já vai ser tratado. É isso que ele sonha. E a verdade, assim, você tem que ralar demais. Muito. E é um negócio que dá pouco dinheiro, então você tem que fazer por gostar. Você é um escritor que gosta de escrever? Do momento da escrita? Eu tenho momentos que eu amo e momentos que eu odeio, que eu sofro. Eu estou, por exemplo, A gente já conversou sobre isso, né? Eu não acredito muito no escritor. Escrever é um amor, é uma paixão. Assim. Todo mundo sofre. Todo mundo sofre. Eu admiro alguns escritores que escrevem muito rápido e produzem coisas com qualidade. Porque às vezes escrever rápido não quer dizer que escrever bem, né? E esses são caras que eu tento me espelhar. Mas eu sofro, para mim é um processo sofrido, assim, várias vezes. Para mim também. Eu já cheguei a falar com você que para mim eu comparo com uma casa, né? Na construção de uma casa. Quem é que gosta daquela bagunça, aquele cheiro de tinta, cheiro de cimento, pó? Ninguém gosta disso. Não. O que o pessoal gosta é a casa pronta, fala assim, olha essa casa, que coisa bonita aqui. Eu quis desenvolver essa parte assim. É isso que eu gosto da minha história pronta. Agora, quando aquele processo é doloroso, às vezes você sofre com o personagem, eu acho isso um saco. Eu não gosto de escrever, eu gosto de ter a minha obra escrita. Então, eu sou diferente. Eu não sou tão radical, eu gosto de escrever, mas eu tenho vários momentos em que escrever para mim é uma coisa difícil. E eu penso, era bem mais fácil se eu não escrevesse. Hoje eu estou atravessando um momento desse, porque eu estou fazendo o coaching, fiz a formação em coaching e minha cabeça mudou em várias coisas. Então, eu tô numa história que eu não posso mudar de uma hora para outra. Então eu tenho que ficar nessa história. Só que enquanto eu estou nessa história, eu já estou com outra na cabeça para eu escrever. E isso está me atrapalhando um pouco. Mas é gostoso, né? Quando você termina e você fala, tá aqui o meu livro pronto, vale tudo isso. Né? Legal. Ragazzo, estamos sem tempo.
Vamos colocar o seu site aqui. O pessoal que se interessar em fazer um coaching ou então participar de alguma palestra sua sobre esses 25 motivos, é só entrar no site e mandar um e-mail para você, né? Isso. Tá Só entrar certo. no site e mandar para mim um e-mail. Cara, muito obrigado. Segunda vez que você está aqui. Quero ver você aqui mais vezes. Com certeza. E pessoal, espero que vocês tenham gostado. Gostaram dessa entrevista aqui? Então deixe seu comentário aqui. E não se esqueça de curtir esse vídeo e assinar nosso canal para receber notificações de novas entrevistas. E antes de ir embora, eu quero mandar... Cadê meu papel? Aqui. Eu quero mandar beijos e abraços pro pessoal. Pro Carlos Rossato, que é o meu primo lá de São José dos Campos. Pro Fernando Toledo, meu amigão, que faz muito tempo que eu não vejo, Nando. Pra Vera Carvalho Assunção, amiga nossa, né? Também. Nossa. Para Márcia Naomi Miyazaki, que é uma autora da Andros. Para Kate Oliveira, da época que eu era, nossa, bem jovenzinho, lá na igreja também, eu já fui da igreja. Para Thalita Donini, que é uma amiga que está grávida, eu não sei, até o fechamento dessa edição aqui, eu não sabia se era menino ou menina, mas um beijo para ela. Para Ivone McNamara, minha prima. Para Eliane Galucci, que estava doente tempos atrás, uma amiga, um beijo para você, recuperação. Para o Rodrigo Alves, que é um fã aqui do nosso programa, está sempre comentando. E para Denise Ortega, que ela é roteirista dos estúdios Disney. Então, beijo pro pessoal aí. E a você de casa, obrigado pela audiência. Você quer mandar um... Só queria então, já que você mandou tantos beijos, queria mandar um beijo para os meus filhos, para o João Gabriel, para a Laura, para minha esposa Renata, que provavelmente, com certeza, assistirão isso mais tarde. Tá certo. Obrigado a você pela sua audiência. Espero você na próxima entrevista. Tchau.